Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Pais amados, acho que vocês viram aí o tema da mensagem de hoje. Hoje houve salvação nesta casa, na sua casa. Já pensou quão poderosa é essa palavra? Quando Cristo diz: a tua casa foi salva. É uma palavra poderosa. Lucas capítulo 19, versículo 9. Diz assim. Peço perdão aos irmãos, a minha garganta não está boa. Certo? Diz assim. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Senhor meu Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Eu te peço a tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida da tua igreja, Senhor. Nos reveste da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor nesta noite, Senhor. Fala aos nossos corações, tira qualquer distração, Senhor, que venha impedir o mover de Deus no meio da tua igreja, no seio da tua igreja. Amém? Glória a Deus. Eu estava aqui pensando meditando em casa sobre esta mensagem, e me veio uma frase também. E essa frase é assim: uma palavra pode mudar todo o contexto de uma vida. Uma frase. Com uma palavra só você muda toda a história de uma família, de um ser. E é com base nela que eu queria ministrar para vocês. O contexto dessa mensagem, quando Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, a tua casa está salva. Qual o contexto disso? Jesus já está passando por Jericó. Jericó é uma cidade rica, é a cidade mais antiga do mundo. É uma cidade comercial, é uma cidade festeira, cheia de festas, com suas fontes termais, muitos jardins. É uma cidade abastada. E Herodes, ele costumava passar as suas férias naquela cidade. Então, era uma cidade amada pelos poderosos, né? Era uma cidade abastada, rica, cheia de festa. E nesse contexto, onde Jesus vai passando aquilo naquela cidade, ele vai entrar naquela cidade, é aproximadamente uma semana ou mais dele ser crucificado, dele ser preso, crucificado. É nesse contexto em que Jesus está chegando em Jerusalém. Ele está prestes a ser crucificado. Ele vai passar por aquele. E é a última vez, ele já passou ali outras vezes, mas é a última vez que Jesus vai passar por Jericó. Não tem mais oportunidade de ver Jesus. No caminho até Jericó, na estrada que vai até Jericó, ele tem um encontro com um cego, com um mendigo. E esse mendigo ouve de Jesus: olha, a tua fé te salvou. Mas agora, já em Jericó, um homem ouve de Jesus a seguinte frase: hoje houve salvação na tua casa. O que entendo aí, meus amados irmãos, é que esses dois homens
foram transportados de um ambiente que não é mais terreno, agora um ambiente que é espiritual, mas com consequências materiais. Um era mendigo, mas agora salvo, mas agora ele foi curado da sua visão, a sua visão foi restaurada. O outro, pecador, mas que confessou seu pecado, e a sua casa foi salva. Nós temos aqui dois contextos diferentes. Um só precisou pedir a Deus, a Jesus: olha, eu quero apenas ver. Quando Jesus, ele pergunta àquele homem, pergunta àquele cego, àquele mendigo: o que é que você quer? Ele diz: olha, só quero ver. O outro, ele foi mais além. Para ele falar que a sua casa foi salva, aquele homem precisou confessar o seu pecado. Ele precisou confessar. Um precisou só pedir, o outro precisou somente confessar. São duas histórias, são duas coisas bem distintas. Eu quero mostrar para vocês nesta noite apenas dois pontos importantes desse texto que acabamos de ler. É ouvir a voz de Cristo. Ou seja, crer, obedecer, fé, pedir. Estava aqui me lembrando quando meus filhos nasceram. Aí eles já estavam aprendendo a andar de bicicleta. Aí eu tive que ensinar. O pai faz isso, né? Ensinar o filho, a mãe faz também. Ensinar o filho a andar de bicicleta. E você presta atenção que ele está ali nos primeiros pedalar. Você está segurando a criança, né? Está segurando na sela, está segurando o guidão, está segurando nele. E você, ele está ali confiando em você, está olhando você e visualizando você. E você, quando você percebe que ele já está firme no seu pedalar, você automaticamente vai solta aquela sela e a criança vai sozinha, acreditando que você está segurando, confiando que você está segurando aquela bicicleta. Ele começa a dar as voltas e encontra você, e a alegria de ver que ele está pedalando sozinho. Ou seja, a criança, ela tende a confiar no pai e a própria vida, ela acredita que a própria vida ela está nas mãos dos seus pais. Não é verdade? É uma confiança, é uma fé tremenda. Né? E ela aprende os primeiros passos através dessa confiança que ela é depositada no pai. Assim é o nosso Deus. A confiança que os filhos depositam no pai ou na mãe é estrondosa, é grandiosa. A mente dela é como se a vida dela dependesse somente do pai dela. Agora, aqueles homens ouviram de Cristo sobre salvação. Não é somente sobre cura. É sobre vida, é sobre eternidade, é sobre liberdade. Liberdade de um homem ser liberto de sua cegueira. Está preso a uma cegueira, não poder contemplar as maravilhas de Deus. A cegueira física. Mas também lhe coloca num contexto espiritual de eternidade. Olha, meus amados, é o seguinte: você olha para aquele homem que cego, à beira do caminho, onde ele estava à margem da sociedade, estava perdido, num caminho qualquer, ninguém dava atenção para ele,
Mas Jesus estava passando por aquela cidade, estava chegando até Jericó. Mas ele olha para aquele homem, ele olha para ele e diz assim: olha, o que é que você quer de mim? O que é que você quer? Ele diz: eu quero ver, meus irmãos, quão é importante saber ouvir, e a resposta é saber o que pedir. Muitas vezes nós não sabemos o que estamos pedindo, não sabemos a quem estamos ouvindo, o que estamos ouvindo. E às vezes a bênção não chega porque não sabemos ouvir, não sabemos o que pedir. O que pedir tem muito a ver com o que você está ouvindo, com quem está falando, com quem você está conversando. E ali Jesus está dizendo: olha, o que é que eu te faça? O que é que você quer que eu faça? Olha, Jesus está dizendo que ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas aquele homem, ele precisou escutar bem. Ele não estava enxergando, mas ele precisou escutar bem de Deus, de Jesus. Olha, o que é que você quer que eu faça? Essa palavra, o que é que você quer que eu faça? Perdão, meus irmãos. O que é que eu faça com você? Quem era Jesus? Aquele homem estava passando ali com Jesus. Estava ali esperando aquele homem passar. Ninguém dava atenção até Jesus dar atenção àquele homem. Mas ele soube ouvir e soube pedir o que era certo. Pediu o que ele estava precisando. E o pedido, meus irmãos, tem uma conotação espiritual e física, está atrelado às coisas materiais e físicas. Na hora que ele pede, quando essa singularidade do pedido, do físico com o espiritual, o milagre acontece. E foi nesse ponto que o milagre aconteceu. Porque ele soube alinhar o seu pedido com Deus, com Jesus. Na hora que ele ouviu a frase de Cristo: o que é que você quer que eu faça? Ele disse: eu quero ver. É pontual. Ele não vacilou na sua resposta. Ele pediu aquilo que estava necessitando na sua alma, no íntimo do seu ser, e ele foi atendido no seu pedido. Porque ele soube alinhar o espiritual com o físico. Interessante. Interessante como os pedidos são assim. Não há como você desalinhar isso. Não é somente espiritual. Deus não vai cuidar da sua vida somente espiritual. Ah, aquele homem é espiritual 100%. Não. Ele não vai cuidar de você somente no espiritual, não. É no físico também, é no espiritual, naquelas coisas mais simples, naquilo que você mais necessita, naquilo que você está mais precisando. Mas você precisa entender e ouvir o que Deus está pedindo de você. Está falando com você. Entenda e dê a resposta certa, que o milagre acontece. Entenda que a vida do cego e o pedido daquele homem, ele queria ver, e ele viu a glória. Ele viu a glória, ele viu a graça encarnada. Ele viu o verbo encarnado. Na hora que o milagre aconteceu, ele contemplou Jesus. Ele contemplou o verbo encarnado. Ele contemplou a graça encarnada. A graça viva. E mais na frente, eles iam vivenciar isso. Eles iam ver isso. Jesus na cruz, ali como na cruz, pregado na cruz, e o seu sangue derramado na cruz, iriam revelar a ele quem ele era. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O sangue ali derramado, revelando ao povo quem ele era. João capítulo 1. Imagine você ouvir de Deus: você está salvo.
É Cristo quem está falando. Você está salvo. A tua fé te salvou. Te salvou, te libertou, te amou. Agora muitos me perguntam, quando falo de salvação, salvar de quê? Que salvação é essa? Salvar do pecado, das consequências, através da fé em Jesus Cristo. Salvação é dom de Deus, é graça imerecida. Nos libertou da condenação, nos permite viver em comunhão com Ele. Efésios capítulo 2, versículo 8. Salvação é isso. Salvação dos pecados que nos afastam de Deus, das angústias, das tristezas. Salvação é isso. É nos levar a ter uma intimidade maior com Deus. E a Bíblia nos responde cada ponto da nossa vida. Amados, o primeiro homem era cego, à beira do caminho, na estrada que vai até Jericó. Se você estivesse à beira do caminho, Jesus estivesse passando, e Ele dissesse para você, o que é que eu te faço? Qual seria a sua resposta? Pense um pouco. Pense um pouco. Feche os olhos e pergunte. E escute Jesus dizendo, o que é que eu te faça? Carla, Neto, Elba, Mateus. Qual era a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Aquele homem soube dar uma resposta pontual. Eu quero ver. Ou seja, eu quero sair dessa vida. Eu quero deixar de estar à margem da sociedade. Eu quero estar inserido nela. Eu quero ter uma vida digna. Hein? Uma resposta. Eu quero ver. É uma frase, uma palavra te coloca numa posição completamente diferente da que você estava. É isso que eu disse aquela frase. Uma palavra muda a história de um homem. Uma palavra muda a história de uma mulher. Uma palavra muda a história de uma família. Por isso entendo, homens, mulheres, pais, líderes de sua casa, uma palavra pode mudar toda a história da tua família, toda a história do teu parentesco, toda a história do teu ser, toda a tua vida. Ela vai mudar completamente. Não tem como não haver essa mudança por causa de uma palavra só, de uma resposta. E às vezes, muitas vezes, a pessoa com raiva, você com raiva, chateada dentro de casa, né? Profere palavras, né? Que é contrária à vontade de Deus. Isso pode trazer desastres, talvez permanentes para dentro. Por isso que a nossa boca tem que proferir bênção e não maldição. Bênção. É bênção para o lar, bênção para o marido, bênção para a esposa, bênção para o marido e para os filhos, e assim, para amigos, para parentes, e assim. A resposta daquele homem mudou a sua vida, mudou a sua história, e Jesus diz, olha, hoje você está salvo. Você está salvo. Olha, antes de ser crucificado, 2 homens, 3 tirando o ladrão, né, na cruz, 2 homens, ouviram de Jesus, estavam salvos. Um maravilha. No caminho, um no caminho e o outro já em Jericó. Amados, entenda uma coisa. Quando vocês estiverem em oração, tem que saber ouvir, saber pedir, para a bênção chegar. Muitas vezes a bênção não chega porque estamos pedindo errado. Não estamos sabendo ouvir. Amados, o que entendo é que em nossas orações
existe uma ligação. Aqui já falei, né? Uma ligação espiritual, uma ligação material, né? Deus tem um zelo com você. O cego precisou ouvir, mas ele precisou ter fé, estar crendo naquele que estava falando. Ouvir a voz de Cristo, ou seja, confessar. Zaqueu ouviu a voz de Jesus, que ia para a sua casa. Eu aqui faço pensando um pouco. Zaqueu subiu na árvore. Jesus olhou para ele: desce, hoje eu vou pousar na sua casa. Eu vou ficar na sua casa, meu. É lá que eu vou ficar. E olha que isso estava acontecendo uma semana antes de Jesus ser crucificado. Uma semana antes de Jesus ser crucificado, ele olha para Zaqueu: Zaqueu, eu vou ficar na tua casa, Zaqueu. Eu vou para lá. Imagine você ouvindo de Cristo isso. Ei, eu vou para a sua casa. Vou pousar lá hoje. Qual seria a sua reação diante desse ato tão sublime? Já pensou nisso? Para a sociedade, para aqueles homens religiosos, quem era Zaqueu? Zaqueu era um pecador, um cobrador de imposto, um cabra safado, como o cearense diz. Não merecia confiança, né? Cobrador de imposto, cobrava mais do que devia, né? Era um agiota, né? Pensa numa pessoa boa, para o povo, e Jesus chega lá e diz: olha, eis aqui, eu vou para lá. Imagine essa situação naquele tempo. Jesus vai para a casa de Zaqueu. E quando chega lá na casa de Zaqueu, o que é que ele diz? Olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Mas eu vou dizer que eu vou restituir a cada um 3 vezes mais. Hein? Aí Jesus olha para ele e diz: olha, hoje houve salvação nesta casa. Agora a salvação não foi individual, não. Agora a salvação foi toda para a casa dele. Foi ele para a casa dele. A família dele obteve essa salvação. Por causa de uma palavra daquele homem. Por causa de um momento daquele homem. Ele confessou o seu pecado. Amados, quantos homens, quantas mulheres, quantos líderes dentro de casa precisam confessar pecado e não confessam. E a bênção não chega no seu lar. Não chega no seu lar. Porque não estão confessando. Um precisa só pedir, o outro está precisando confessar. Nenhum pede, nem outro confessa. E aí está travada a bênção. Não chega. Porque um está na função de pedir. E o outro está na função de confessar. É uma carne só, é um só. Homem e mulher são um só. Um só se fez carne. Um só. Estão precisando alinhar-se. Quantos, amados, relacionamentos são destruídos porque está faltando esse alinhamento, entender que há momento de um pedir, há momento de o outro confessar. E assim, às vezes, inverte a posição. O outro está pedindo e o outro está confessando. E depois inverte de novo. O outro está pedindo, o outro está confessando. E às vezes os dois estão confessando. É preciso confessar para que a bênção chegue, para que a salvação chegue. Olha o que Cristo está falando. Um precisou pedir, ele não precisou confessar. Só precisou pedir. Mas o outro precisou confessar.
Olha, Jesus quer entrar na nossa casa, na sua casa, na minha casa. Mas precisa de líderes alinhados com Deus. Há um alinhamento. Um alinhamento nos pedidos, na oração, na confissão. Não há como a bênção de Deus chegar no teu lar se não houver esse alinhamento familiar. Esse relacionamento familiar entre homem e mulher e filhos. Veja aqui. Quando Zaqueu confessou, olha, quando Zaqueu confessou, eu fico imaginando na hora que Zaqueu está confessando os seus pecados a Cristo. Ele está revelando tudo a Ele. Né? E todo aquele quadro de rejeição vai embora. Todo aquele quadro de apostasia vai embora. Todo aquele quadro de medo vai embora. De tristeza vai embora. Porque a alegria habitou naquele lar. Houve salvação naquele lar. Não há medo, não há mais tristeza. Olha, eu e minha esposa já aconselhamos vários casais. E olha, quantos se perderam porque não confessaram. Porque não se dobraram. Porque tiveram medo. Não confiaram em Cristo. A falta de confiança, perderam a oportunidade, perderam a bênção. A falta de confiança. Esse homem olhou para Cristo, confiou nele. Ele confiou e confessou. O outro confiou e pediu. No relacionamento, precisa haver essa confiança, essa fé, essa confiança no pedir, essa confiança no confessar. O marido tem que olhar para a esposa, pedir, confessar, confiar. A esposa tem que olhar do mesmo jeito, pedir, confessar, confiar. É um ambiente de confiança. Os filhos têm que também andar nesse ambiente. O ambiente do lar é um ambiente de confiança, de paz, de amor, não é de medo. Os filhos não podem olhar para os seus pais e terem medo deles. Não, eles precisam confiar em seus pais. É um ambiente de confiança e não de medo. O medo destrói, o medo afasta, o medo retrai, mas a confiança não. A confiança acolhe, a confiança chega junto, a confiança te faz estar mais perto. Não é verdade? Você, quando confia numa pessoa, você está mais perto dela, mais junto dela. Mas quando você tem medo, você se afasta dela. Olha, quando seu filho ou sua filha se afastarem de você, ele está com medo de você. Ele não está confiando em você. Confie nele. Ele vai confiar em você também. Jesus demonstrou isso a Zaqueu. No momento que ele disse, desce aqui, Zaqueu, eu vou lá para a tua casa. Zaqueu confiou e foi lá. Sabia que Jesus ia lá. Sabia que Jesus ia lá na sua casa. Esses homens ouviram o melhor de Deus. O melhor. Antes da crucificação. Ouviram o melhor de Deus. Que algo tremendo. Você vendo Jesus chegando a uma cidade, no caminho de uma cidade, ele vem e salva um. Jesus entrando da cidade, ele vai e salva uma família. Toda uma casa. E ele lá na cruz salva um ladrão. Hein? Que coisa tremenda. Que exemplo para nossas vidas. Que podemos fazer? Livrar os nossos filhos, a nossa família. Por isso que a palavra diz, olha, hoje houve salvação na tua casa.
Porque você começa a alinhar a tua vida, a tua casa, a tua família com as coisas de Deus. Olha, líderes das suas casas, líderes das suas famílias, alinhem as suas vidas com Cristo, os seus pedidos com Cristo. É o espiritual com o físico, com o material, alinhados. Jesus está falando que a palavra, quando ele mostra para aqueles homens, hoje houve salvação, hoje houve salvação na tua casa, você está salvo. Às vésperas da crucificação, Jesus está falando que Ele é a palavra viva. Eles foram libertos pelo poder da palavra. Na hora que ele profere aqui, na hora que ele está falando aqui, a palavra está sendo ministrada. O reino das trevas está sendo abalado pela palavra de Cristo na vida daqueles homens. A libertação, como foi falado aqui bem cedo, está acontecendo na vida daqueles homens. A palavra viva sendo eficaz na vida daqueles homens, daqueles cegos, libertando física e espiritual. O reino das trevas sendo abalado antes da crucificação. O reino das trevas sendo abalado na vida do Zaqueu e a sua família sendo liberta, transformada. Ele está falando, olha, eu sou o verbo vivo, a palavra viva, a palavra que liberta. Não é, ele está falando e a palavra está libertando, está causando, está transformando, está edificando. Libertos pelo poder da palavra. E na cruz é revelado o Cristo vivo, ou a palavra viva, por meio do seu sangue derramado na cruz. Há um momento importante que Jesus está mostrando. Eu sou o verbo que se fez carne. João capítulo 1. Eu sou o verbo que se fez carne e habitou no meio de vós. E essa palavra que está sendo ministrada está ofuscando as trevas e transformando as vidas. E eles puderam presenciar isso na cruz. Mas antes da cruz, a palavra foi eficaz. Não somente ela, mas aquela mulher também que estava enferma, sangrando há 12 anos. E ela tocou em Jesus e ela foi curada. Muitos. O aleijado foi curado. Né? O leproso curado. Os milagres. Uma palavra pode mudar todo o contexto de uma vida, uma frase, uma história. Meus amados, você quer a tua vida alinhada com Cristo e tua história ser transformada? Então escute. Ouça a voz de Cristo. Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu, confessa o seu pecado a Cristo. Imagine as trevas quando você, falando para casais, quando você, marido e mulher, confessa os seus pecados um com os outros. Imagine o reboliço nas trevas. Imagine o reboliço nas trevas que acontece. Se abalam. Sabe por quê? Porque vocês estão alinhando a vida de vocês com Cristo. E é um abalo espiritual. A luz ofuscando as trevas e transformando o relacionamento, edificando o relacionamento de vocês. Não tem como dar errado. Não tem como.
Não tem como não dar certo. Não tem como. O alinhamento com Cristo ofusca as trevas. Confessa o teu pecado. A salvação na tua casa, na tua família. Não confessa, continua tudo no mesmo jeito. Às vezes o medo, meus irmãos, o medo é a causa de tanto destroço no relacionamento. O marido tem medo da mulher, a mulher tem medo do marido, um tem receio do outro, não conversam, não colocam as coisas em dias. O que é que acontece? Não há crescimento espiritual nessa família. A primeira oportunidade que Zaqueu teve, quando Jesus chegou na sua casa, foi querer mudar toda a sua história. Ele quis mudar todo o contexto da sua vida. Ele sabia quem ele era. Não é verdade? As pessoas sabiam quem ele era. Não é verdade? Casais, vocês sabem quem vocês são. Homens, vocês sabem quem vocês são. Mulheres, vocês sabem quem vocês são. Sabem? Não adianta esconder. Vocês se conhecem. Aquele homem se conhecia. Ele sabia quem ele era, ele sabia com que ele lidava. Ele sabia o que ele fazia, qual era o seu trabalho. Né? Ele sabia da sua história. O que ele fazia de errado e o que ele não fazia de errado. Ele sabia. Mas a primeira oportunidade que ele teve foi qual foi? Eu vou mudar essa história. Vou mudar isso. Eu vou dar uma rasteira nessa história. Foi o que ele fez. Jesus, vem cá. Eu fiz isso aqui. Eu enganei o fulano lá. É bem pobrezinho, mas eu enganei ele. Olha, eu vendi um carro acolá, mas o carro é cheio de defeito. Eu enganei ele. Eu emprestei o dinheiro acolá e eu cobrei o juro maior do que era para ser. Né? Aí eu cobrei o imposto mais do que era para ser. Eu falei mal de fulano, eu falei mal dele ali. Né? Eu enganei o cara. Ele sabia, eu fiz tudo isso, Jesus. Olha, eu fiz tudo isso aqui. Mas eu quero dar uma mudança. Eu quero mudar a história da minha vida. Qual foi que ele fez? Confessou. Foi o que Jesus fez? Hoje houve salvação na tua casa. Hoje houve salvação na tua casa. Você quer salvação na sua casa? Hein? Quer salvação na sua casa? Alinhe as coisas com Deus. Não é difícil. Imagine a vida de Zaqueu, rico, poderoso, mas se entregou aos pés de Jesus. Confessou o seu pecado. Por isso que eu digo, olha, nós sabemos quem nós somos. E nós precisamos confessar o nosso pecado todo dia. Confesse o seu pecado, para que a bênção chegue no seu lar. Amém? Encerrar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que conforta os nossos corações, a tua palavra que edifica. Muito obrigado, Senhor, por ter falado ao meu coração em primeiro lugar. Amém? Eu queria aqui fazer um desafio. O pessoal do louvor, né? Fazer um desafio aqui. O desafio de Zaqueu, vou dar o nome aqui. Desafio de Zaqueu. E o desafio de Zaqueu é para os casais. O desafio de Zaqueu aqui é para os casais. Se você quer uma intimidade maior com Cristo, uma intimidade maior com Cristo, um relacionamento mais profundo com Cristo, né? Você quer isso?
Você quer confessar os seus pecados diante de Deus? Fique de pé. Para os casais, fique de pé. Quem não é casal também, que está sozinho, quer alinhar o relacionamento com Deus, né? Quer realinhar esse relacionamento com Deus, quer confessar os seus pecados, quer salvação, quer libertação, quer transformação, quer um lar de paz, de alegria. De paz, de alegria. Dê a alegria que Zaqueu teve. Dê a alegria que esse homem teve de ouvir de Jesus. Hoje houve salvação na tua casa, Zaqueu. Hoje houve salvação na tua casa, Fernanda. Hoje houve salvação na tua casa, Neto, Tildo. Aos casais ali. Sentiu o que Zaqueu sentiu. Essa alegria que Zaqueu sentiu. Você quer sentir essa alegria que Zaqueu sentiu? Eu quero. Todos os dias. Eu quero todos os dias ouvir Jesus dizer: a tua casa está salva. Está liberta. Nenhum mal habitará a tua casa. Essa palavra profética para a tua vida. Nenhum mal habitará a tua casa a partir de hoje. Nenhuma seta do inimigo, nenhuma palavra maldita habitará a minha casa, o meu lar. Porque Jesus disse: hoje houve salvação na minha casa. Oh, glória! Aleluia! Amém. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.